Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o Pastor Ricardo, de Portugal, Lisboa. Que a paz do Senhor esteja no vosso coração. Meus amados irmãos, trago aqui uma palavra e um testemunho de vida do que Deus fez, embora seja muito sucinto, não é? Eu queria trazer uma palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Porque toda a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu, versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém. Meus amados irmãos, eu sou um caso desses. Em 2013, há 8 anos atrás, eu aceitei Jesus através da minha esposa. Ela fez um culto de ação de graças em casa e o corpo da igreja foi até casa, da minha casa. Eu perguntei na altura, não sabia o que era um culto de ação de graças, perguntei à minha mulher. A minha mulher, de forma muito simples e objetiva, falou comigo, disse que era agradecer a Deus e era fazermos um pequeno confraternização, comermos uma refeição. E eu achei aquilo até bom. Sim, podem vir os irmãos da igreja. Entretanto, já no final do culto, um dos irmãos da igreja, o presbítero João, pediu se podia orar. Ele orou, eu disse sim, pode ser, senhor. Orou e perguntou-me no final: o irmão já aceitou Jesus? Quer aceitar Jesus? E eu disse: quero aceitar Jesus. Meus irmãos, eu aceitei Jesus Cristo e eu posso vos dizer que esta palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 27, é algo tremendo, porque se adequa muito à minha pessoa. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então entenda-me, meu irmão, eu nunca tinha lido a Bíblia. Provavelmente, se peguei numa Bíblia, não me lembro. Nunca li uma Bíblia, entendi isto. Eu tinha ido com a minha esposa uma ou duas discernimento do que era aquele fogo, aquele poder, aquela autoridade das pessoas que estavam a pregar. Quis visitar a igreja. Entretanto, fiquei em casa. A minha mulher pediu aos irmãos para ir para casa e eu aceitei Jesus. Quando aceitei Jesus, foi algo tremendo. Deus se manifestou a mim tremendamente, de uma forma assim, meus irmãos, se calhar vocês nunca ouviram este testemunho, mas que é verdadeiro. É totalmente verdadeiro. Totalmente verdadeiro. Assim como Ananias e Safira se puseram diante de Pedro e mentiram, assim eu me ponho diante de Deus, do Espírito Santo, como é verdade isto que aconteceu, não é? E que seja o próprio Deus a fulminar-me se for mentira. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que aquilo que eu vou vos relatar é algo que aconteceu comigo, é sobrenatural, é algo que excede da sabedoria humana, que foi: eu aceitei Jesus, sem ler a Bíblia, eu recebo o Espírito Santo. E agora vocês dizem:
como é que tu sabes que era o Espírito Santo? Não sabia. Eu tinha um desejo dentro de mim e uma voz, que essa voz era tão intensa que era um desejo incontrolável de largar tudo, vender tudo o que eu tinha, trabalho, carro, casa, tudo, e ir para o Brasil. E assim foi. Aquele desejo ficou muito forte comigo, mas compreenda, meus irmãos, eu não tinha lido a Bíblia, eu não sabia nada da Bíblia, fui para o Brasil. O Brasil é como se fosse o deserto, ou é o deserto que Deus preparou para mim, para Deus me preparar à altura, à estatura que Ele queria e quer que eu estivesse, não é? Então no Brasil eu passei por coisas maravilhosas que eu não posso falar aqui neste vídeo, porque eu não posso editar vídeos de superiores a 15 minutos ainda, mas foi um deserto preparado por Deus. No final desse deserto, Deus manda um anjo, e agora vocês perguntam, como é que era o formato desse anjo? Era um formato de sem-abrigo, maltrapilho. Ele tinha roupas velhas de pano, barba grande, e chegou até ao pé de mim assim: paz do Senhor, pastor. Deus manda dizer que é daqui para aqui, e apontou para o meu coração. E tu sabes. E assim que eu olhei para a parede, porque o daqui para aqui, ele apontou com o dedo para a parede, eu olhei para a parede e depois olhei logo novamente para ele para pedir satisfações. O anjo já não lá estava. Portanto, nessa mesma semana eu viajei para Portugal. Deus restituiu tudo o que eu tinha perdido, tudo, e fez uma obra linda na minha vida. Eu não era pastor, eu sou pastor há muito pouco tempo, e passado 5 anos, aquilo que Deus mandou o anjo falar comigo, a dizer que eu era pastor, concretizou-se. Então, meus amados irmãos, esse é o meu testemunho que eu quero dar aos irmãos, que de facto as coisas de Deus são coisas assim que transcendem o nosso pensamento, e que, como diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 27, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então é algo tremendo, meus irmãos, algo tremendo. Eu queria deixar este meu testemunho, que Deus tem todo o poder para concretizar aquilo que Ele falou com você. Se foi da forma idêntica à minha, ou ainda mais sobrenatural, amém. Mas se Deus falou, se Deus usou alguém que de facto vinha da parte de Deus, isso vai concretizar. E eu creio que esse desejo ainda está no seu coração. E não deixe morrer, não deixe esse desejo terminar, porque Deus, ele diz em Números 23:19, Deus não é homem nem filho do homem para que minta. Se Deus cumpriu, se Deus falou, Deus vai cumprir. Creia nisso, meu irmão. Obrigado por esta oportunidade, meus amados irmãos. Tenham uma continuação de uma boa semana, cheia do amor, cheia da presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo, e que Deus continue a falar connosco, a dar-nos força para orarmos, jejuarmos e lermos a sua palavra, para que nós vivamos em espírito e em verdade. Só vamos aguentar o que está a acontecer neste mundo sendo cheio do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus irmãos.